Dizem que todo sétimo filho, homem, vira lobisomem, mas o que ninguém nunca conta é o que acontece quando ele escapa. Baseado em lendas reais do interior do Brasil, o sétimo filho. Tudo começou com os cachorros. Naquela noite, eles não latiam, choravam. Um som fino, de filhote machucado, vindo do quintal do seu Zé Caboclo. Mas o seu Zé não tinha cachorro. Desde o dia em que encontraram o corpo do Rex com a garganta arrancada por algo que não usava dentes, ele nunca mais quis ter um desses animais. Eu devia ter desconfiado, quando o velho da vendinha me passou um troco com as mãos tremendo. Leve isso aqui também, ele disse, enfiando um saco de sal grosso no meu pacote, e nem cobrou. Só olhou para minha camisa e cuspiu no chão. Eu ainda estou tentando entender o que foi que eu vi quando cortei caminho pela estrada do cemitério velho. De longe, eu avistei uma cova aberta. Mas não era uma cova nova, recente. Não, era como se algo tivesse cavado uma velha cova para sair de dentro. E nas pedras em volta havia marcas de unhas humanas. Mas o pior mesmo veio quando eu cheguei em casa. Minha mãe estava na porta com aquele rosário quebrado que ela guarda desde que a vovó morreu. Ela não disse boa noite, só encostou a mão na minha testa e sussurrou. Tá fria, igual a dela na noite em que sumiu. A primeira vez que eu ouvi falar no lobisomem da serra foi no velório do meu tio-avô Ernesto. Eu tinha 12 anos, e enquanto os adultos bebiam cachaça na varanda, meu primo Rafael me puxou para o celeiro escuro. Você sabe que o vô Ernesto sempre dormia com a faca debaixo do travesseiro? Antes que eu respondesse, ele abriu a mão, e no centro da palma tinha uma bala de prata, amassada como se tivesse sido mordida. Ele atirou nele. Foi no ano de 1987. Só que o lobisomem não morre com bala, só fica com raiva. Rafael começou a contar que na noite seguinte daquele tiro, encontraram 5 ovelhas mortas no pasto, arrancadas, não comidas. Ele enfatizou com os olhos brilhando no escuro. E no meio daquele sangue tinha uma pegada de homem descalço, mas com unhas de lobo. Eu ri, é claro. Nunca tinha escutado uma história assim, de que lobisomem não morria com bala. Mas fato é que ele apontou para minha nuca. Sua mãe nunca te contou, né? Isso, cortou meu riso na hora. Você é um sétimo filho de um sétimo filho. Na nossa família, isso é tipo um convite. Naquela noite, jurando ter ouvido arranhões do telhado, enfiei a bala de prata debaixo do meu travesseiro. 2 dias depois, encontrei o primeiro sinal. Eu estava voltando da roça quando vi um bezerro do seu Adão, ou o que tinha sobrado dele. O corpo do bicho estava intacto, mas a cabeça poderia ter sido torcida até se soltar. Nas árvores próximas, marcas profundas, como se algo enorme tivesse escalado os troncos para me observar. E foi então que eu lembrei do aviso do meu primo. Olhe, eles gostam de deixar parte de carne para mostrar que estão caçando. Pois na sexta-feira, 13 de agosto, acordei com um cheiro de sangue fresco no meu quarto. Minhas mãos estavam sujas de terra e na janela, que eu jurava ter trancado, havia 3 riscos marcados com o que parecia ser unhas. Mas o verdadeiro terror veio quando eu olhei no espelho. Minha boca estava cheia de pelos negros. E veio a febre na terceira noite. Não era uma quentura normal. Era como se o meu sangue fervesse por dentro, queimando sob a pele. Minha mãe jogou água benta em mim e gritou com o espelho quando ele embaçou sozinho. Foi ela que me levou até a Casa dos Ossos. Ninguém nunca falava desse lugar, mas todo mundo conhecia. Era um casebre no fim da estrada velha, onde Dona Isaura guardava os esqueletos dos bichos que curava em vida. Galinhas, cabritos e até um cavalo inteiro ela tinha por lá. Ela vai te dar um remédio. Minha mãe apertou meu pulso até doer e disse, mas não olhe nos olhos dela, em hipótese alguma, e não toque em nada. Dona Isaura, ao contrário do que eu havia imaginado, não era velha e nem jovem. Era sem idade, como aqueles troncos retorcidos que sobrevivem a incêndios. Ela me examinou em silêncio
e depois pegou um frasco de vidro cheio de dentes humanos. Você sonhou com mato esses dias? Perguntou, esfregando um dente no meu pescoço. Eu balancei a cabeça, mas menti. Na verdade, desde a noite do bezerro morto, eu sonhava exatamente com isso. Cheiro de terra molhada, meus ossos estalando como gravetos secos e uma voz rouca que sussurrava. A primeira transformação dói menos se você comer carne crua antes. Dona Isaura jogou o dente no fogo. Ele estourou como uma pipoca. Tá com sangue pesado, ela disse, limpando as mãos no avental. Mas não é doença não, é chamado. Então ela fez o que ninguém jamais deveria fazer. Abriu uma gaiola atrás da porta. Dentro, um pássaro preto com olhos vermelhos bicou meu dedo até sangrar. E quando a primeira gota caiu no chão de terra, ela formou um desenho, uma pegada de homem com 5 garras. Ele já te marcou, ela disse, e sorriu, mostrando os dentes, que me pareceram afiados demais. Agora, é só esperar a lua cheia. De fato, a lua ainda não estava cheia, mas meu corpo já não me obedecia. Na véspera do aniversário do meu pai, eu ajudava a tirar o porco do espeto, até que o cheiro de carne me fez salivar de um jeito errado. Minha língua encostou nos caninos e eu senti. Eles estavam inexplicavelmente afiados como de um cão. E foi então que o velho Barnabé, cego, que vendia ervas no mercado, virou o rosto para mim e disse: "Você está cheirando igual a seu bisavô nos últimos dias dele." Minha mãe escutou. Ela não gritou, não chorou, só pegou um facão de desossar e cortou o próprio braço. Um risco raso, mas suficiente para o sangue escorrer. "Cheira," ela ordenou, esfregando o ferimento no meu nariz. "Se você sentir fome, a gente já sabe o que fazer." Eu senti, mas não era fome. Era nojo. Meu estômago revirou, como se ela tivesse enfiado carne podre na minha boca. E foi aí que eu entendi. Meu corpo não queria carne humana. Queria caçar. Naquela noite, acordei com minhas unhas cravadas no colchão. Tinha saído da cama sem perceber e agora estava agachado. Posição de 4 apoios, como um cachorro. Minhas costelas doíam, e quando levantei a camisa, eu pude ver os ossos, os meus próprios ossos, se quebrando e a pele tomando padrões estranhos, como se meu corpo tentasse formar costelas extras. A transformação era assombrosa, era terrível. E sabe o pior? Eu gostei. Senti meu pulso acelerar quando vi os cachorros latindo na rua. Meus músculos puxavam na direção do som, como se soubessem que ali tinha algo frágil para que eu pudesse destruir. E a partir daí, veio uma série de momentos em que já não tinha consciência e, portanto, já não pertencia à minha memória. Foi quando ouvi um tiro. Alguém havia atirado no escuro, e a bala passou raspando pela minha orelha. O barulho me fez vomitar uma massa escura, que ainda se mexia no chão, e que eu não podia entender o que era. Olhei pela janela, e no horizonte vi a casa de seu Zé Caboclo, o único lugar que sempre me dava sal grosso de graça, e esse lugar estava em chamas. Instintivamente, corri como um animal. Minhas unhas agora eram garras, não completas, mas suficientes para rasgar a terra enquanto pulava sobre troncos caídos. Os homens da vila vinham atrás de mim, com foices e lamparinas. O cheiro do querosene deles me enchia o nariz, misturado ao odor do meu próprio sangue, escorrendo dos ossos que ainda rompiam minha pele. Foi quando a mata então começou a me ajudar. Os galhos se afastavam do meu caminho. Raízes brotavam do chão para fazer os perseguidores tropeçarem. E no meio da escuridão, olhos brilhantes, que eu não sabia a quem pertenciam, me guiavam. Corujas, pousadas em galhos mortos, viradas para o caminho seguro. Um estranho veado branco, um tipo de cervo, que não poderia existir na nossa região, ia correndo à minha frente. E o pior, vultos humanos de pé entre as árvores acenavam. Eram os mesmos de fotos antigas da minha família, em preto e branco. Eu realmente não podia entender absolutamente nada daquilo que estava acontecendo. E assim sendo, e por isso mesmo, continuava correndo, sem limites. Até que em algum momento, o primeiro caçador me alcançou.
Ele atirou com uma espingarda velha. Era sal grosso em vez de chumbo. Queimou meu ombro. Eu o derrubei. Quando abri a boca para gritar, saiu um rosnado, que não era meu. Nesse instante, todas aquelas figuras que apenas acenavam entre as árvores intervieram, e num lapso de consciência pude reconhecê-las. Eram os mortos da minha família. De trás das árvores, saíam com suas figuras esqueléticas em roupas apodrecidas, mas não me atacavam. Atacavam aos vivos que me perseguiam. O velho Barnabé, que era cego, gritou que ninguém mais ousava dizer, e que, entretanto, parecia ser de conhecimento de todos. É a maldição dos 7. Eles voltaram para proteger o sangue deles. O cemitério, onde toda a família estava enterrada, ficava no centro da mata. E agora eu entendia porque todas as covas dos meus antepassados estavam abertas. Eles não tinham fugido, apenas estavam esperando. O uivo saiu da minha garganta antes que eu percebesse. Não era humano, não era lobo. Era algo antigo, ancestral, que ecoou na mata como um sino de igreja caído. E todas as covas responderam. De cada túmulo violado da família, um som diferente emergia. Do meu bisavô, um rosnado gutural. Da tia-avó, um gemido. E do irmão mais novo, aquele que havia morrido afogado no rio antes de eu nascer, um choro infantil que terminava em uma gargalhada sinistra. Minha mãe também apareceu entre as árvores, arrastando o facão ensanguentado. Seu braço esquerdo já faltava um bom pedaço, abaixo do cotovelo. Agora você é o 7º outra vez. Ela tossiu, cuspindo um fragmento de osso. Um para cada lua cheia que a gente sobreviver. Ela gritou em meio à escuridão. Nesse instante, dei-me conta que as minhas mãos já não eram mais as mesmas. Não eram minhas. Eram dele, do meu tio-avô Ernesto, o velho lobisomem. Era como se cada uma daquelas vidas que voltavam das tumbas reivindicasse um pedaço de mim. E dessa maneira, todos os 7 do meu passado, os demais lobisomens que me precediam, se uniam em uma grande e aterrorizante besta negra que os habitantes da vila já pareciam preparados para quando aparecesse. A última coisa que me lembro foi do cheiro forte de fumaça e carne queimada vindo da vila. A essa altura, os caçadores avançavam com suas tochas em minha direção, ou em nossa, porque agora eu já não era só um. E então, todos nós que me compunham começamos a correr, depois de finalmente haver entendido o preço daquela maldição, aquela desesperada fome que nos tornava em bestas. Mas não era sobre fome de carne, era fome de luz. Desde aquele dia em que aceitei o que sou, não consigo mais olhar no espelho sem ver os outros atrás de mim. Todos eles, vultos de garras retorcidas e olhos brancos, sussurrando os nomes de pessoas que nunca conheci. Minha mãe diz que são meus avós. O médico da cidade diz que é esquizofrenia. Nenhum dos dois está errado. A minha primeira vítima foi aquele caçador. A segunda, um mendigo. A terceira foi meu primo Rafael. Aquele mesmo que foi o primeiro a me contar. Eu não tinha nenhuma noção do que ele estava falando. De todas as formas, a maldição não pede licença. Ela empresta seus instintos e depois cobra, com juros. Hoje, quando a luz está cheia, não sou eu quem uiva. São eles, os 7 que vieram antes, usando minha garganta como túnel. E sabe o pior? Às vezes, quando acordo, sinto gosto de sangue na boca e vejo minha mãe sorrindo, com os dentes ainda mais afiados que os meus. Pois bem, gente, por hoje é isso. A nossa história está contada. Como vimos nesse final, o personagem termina por abraçar e aceitar a própria maldição para continuar sobrevivendo, o que nos sugere uma reflexão a respeito da vida mesma. Será que é válido? E você, abraçaria uma maldição tão terrível como essa, só para continuar vivo? Me conta nos comentários que eu vou gostar de saber. E mais, obrigado pela companhia de sempre, um abraço enorme para todo mundo. Se não for pedir muito,
Eu conto com vocês para deixar um like, que ajuda muito o canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Seja membro, que é outra novidade do nosso canal. E sem mais, um grande abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima história, aqui, em torno da fogueira. Até lá!